Olá, meu nome é Alexandre Gori Maia e esta é a aula de regressão linear múltipla. É o capítulo 6 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. Nesta aula nós veremos como obter e interpretar os estimadores de mínimos quadrados ordinários no contexto de uma regressão linear múltipla, ou seja, quando nós assumimos que duas ou mais variáveis independentes afetam o comportamento de uma variável aleatória y. Começaremos revendo conceitos e definições da regressão linear simples para depois extrapolarmos ao contexto da regressão linear múltipla. Seja esse conjunto de observações na população e suponha que a relação entre y e x possa ser expressa por uma função linear. Y é igual a alfa mais beta x mais um erro de previsão e. A reta de regressão representa a esperança condicional de y quando o valor de x assumir qualquer valor. Nós representamos por xi. Em outras palavras, cada observação da população, cada yi, pode ser representado por dois componentes. O primeiro é a esperança condicional de y para observações da população com o mesmo valor de xi. E o segundo é o erro de previsão, porque esse valor observado y pode se desviar em relação à média devido a outros fatores. Esse erro de previsão representa então outras variáveis que afetam o comportamento de y, além da variável x. Nosso objetivo agora é prever o comportamento entre y e x na população a partir de um conjunto da amostra. Suponha que a relação entre y e x na população possa ser definida por uma função linear. Nesse caso, nós teremos a respectiva função de regressão amostral. Nessa função da amostra, nós substituímos a representação dos parâmetros alfa e beta pelo que nós chamamos de estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu. E o erro de previsão passa a ser representado pelo resíduo e-chapéu. A reta de regressão, que na população representa a esperança condicional de y, na amostra representa os valores previstos de y. E o erro de previsão, que representa a diferença entre o valor observado e o valor previsto, passa a ser denominado na amostra de resíduo. O próximo passo consiste em descobrir quais são os estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu. A proposta do método de mínimos quadrados ordinários é obter os estimadores que minimizam a soma dos resíduos elevado ao quadrado. O primeiro passo para isso é definir uma função que é o somatório dos resíduos elevado ao quadrado. Nós desenvolvemos essa função e chegamos à conclusão que o valor do erro quadrático total vai depender do valor dos estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu, uma vez que os valores de y e x são observados na amostra. O objetivo agora é obter os estimadores de MQO para o caso de uma regressão linear simples e nós compararemos o caso com o caso de uma regressão linear múltipla, em que nós temos duas variáveis independentes, x1 e x2. Nós teremos as respectivas funções de erro quadrático total para o caso de uma regressão linear simples e a equivalente no caso de uma regressão linear múltipla com duas variáveis independentes, x1 e x2. O objetivo do MQO é encontrar os estimadores alfa-chapéu e beta-chapéu que minimizam essa função, ou seja, que minimizam esse somatório dos resíduos elevado ao quadrado. Isso pode ser obtido utilizando o conceito de derivada parcial, ou seja, se nós derivarmos parcialmente a função de erro quadrático total em relação ao alfa-chapéu e igualarmos a zero, nós chegaremos ao estimador alfa-chapéu, que torna mínimo esse somatório. E se utilizarmos o mesmo conceito para o beta-chapéu, derivarmos a função de erro quadrático total em relação ao beta-chapéu e igualarmos a zero, nós encontraremos o estimador beta-chapéu que minimiza o somatório dos resíduos elevado ao quadrado. No caso da regressão linear múltipla, o conceito é semelhante, mas a dificuldade operacional é muito maior. E essa dificuldade tende a fugir ao controle à medida que nós temos muitas variáveis independentes. Em seguida, nós veremos como essa complexidade pode ser simplificada utilizando álgebra matricial. Uma vez que nós sabemos como obter os estimadores de MQO para os parâmetros de uma regressão linear, vamos agora entender como interpretá-los. Compararemos novamente o caso de uma regressão linear simples com o de uma regressão linear múltipla. A primeira diferença entre essas regressões é que, no caso da regressão linear simples, nós temos a esperança condicional de y sendo representada por uma reta,
enquanto que no caso de uma regressão linear múltipla, a esperança condicional de y é representada por uma superfície. Obviamente, à medida que nós temos 3 ou mais variáveis independentes, eu deixo de ter uma superfície e passo a ter um plano com k dimensões, k representando o número de variáveis independentes. O intercepto, no caso da regressão linear simples, representa a esperança condicional de y quando meu x for igual a zero. No caso da regressão linear múltipla, se nós olharmos essa equação, a ideia é a mesma. Quando simultaneamente x1 e x2 forem iguais a zero, nós teremos a esperança condicional de y igual a alfa. Como muitas vezes o intercepto não tem interpretação econômica, vamos à interpretação dos coeficientes angulares, beta na regressão simples, beta 1 e beta 2 na regressão múltipla. No caso da regressão simples, esse beta ele pode ser obtido pela derivada de y em relação ao x. Em outras palavras, o beta representa a variação em y caso eu tenha uma variação de x igual a 1. No caso da regressão múltipla, o beta 1 será obtido caso eu derive parcialmente a esperança condicional de y em relação ao x1. E o que essa derivada parcial está nos dizendo é que a variação em y seria igual a beta 1 caso haja uma variação unitária em x1 e a variação em x2 seja igual a zero. Ou seja, eu estou assumindo a relação entre y e x, variação no y e variação no x, uma vez que eu mantenho constante o valor de x2. Analogamente, nós teremos a relação entre variação marginal em y e variação marginal em x2, mantendo-se x1 constante, representada pelo coeficiente angular beta 2. Seja o caso do consumo de energia domiciliar em kWh. Inicialmente vamos supor uma regressão linear simples para o consumo de energia como uma função do número de horas que o aparelho de ar-condicionado ficou ligado. Nesse caso, o coeficiente alfa, o intercept, significaria o consumo esperado em kWh quando o número de horas que o aparelho de ar-condicionado ficou ligado for igual a zero. Por sua vez, o coeficiente angular beta significaria a variação esperada no consumo de energia, caso haja uma variação de 1 hora no número de horas que o aparelho de ar-condicionado ficou ligado. O erro captaria outros fatores que afetam o consumo domiciliar, além daqueles captados por essa função linear simples. Nós podemos assumir também que o consumo de energia seja determinado tanto pelo número de horas que o aparelho de ar-condicionado ficou ligado, quanto o número de horas que a secadora ficou ligada. Nesse caso, o intercepto significaria o consumo esperado quando, simultaneamente, o número de horas do ar-condicionado e o número de horas da secadora sejam iguais a zero. O coeficiente angular beta 1 significaria a variação esperada no consumo de energia caso haja uma variação de 1 unidade no número de horas que o ar-condicionado ficou ligado, mantendo-se constante o tempo que a secadora ficou ligado. Por sua vez, o coeficiente angular beta 2 significaria a variação no consumo de energia, variação esperada, caso haja uma variação de 1 hora no tempo que a secadora ficou ligado, mantendo-se constante o número de horas do aparelho de ar-condicionado. De maneira genérica, podemos representar o modelo de regressão linear múltipla por uma função relacionando a variável dependente y a um conjunto de k variáveis independentes ou regressores x. O intercepto nesta representação, o coeficiente alfa, é o valor esperado de y quando simultaneamente todas as variáveis independentes x forem iguais a zero. E cada um desses coeficientes angulares beta significa a variação esperada em y, dado uma variação unitária na respectiva variável independente x. O erro seria desvios do valor observado de y em relação àqueles esperados, àqueles captados pela minha função linear. Uma vez que nós já sabemos como interpretar e como estimar os coeficientes do modelo de regressão aplicando o método de MQO, nós veremos agora como aplicar a álgebra matricial para simplificar a nossa vida. Seja inicialmente o caso de uma regressão linear simples, o subscrito i nessa função linear representa cada observação da minha amostra. Em outras palavras, essa função está representando genericamente um sistema com n equações, em que eu tenho uma função linear para cada observação da minha amostra. Eu posso representar esse sistema de equações de maneira matricial. Eu teria, por exemplo, um vetor com n linhas representando os valores observados de y. Eu teria uma grandeza escalar alfa, que multiplicaria um vetor com os valores unitários,
eu teria uma grandeza escalar beta que multiplicaria um vetor com os valores de x e um vetor contendo os valores dos erros do meu modelo. Eu posso simplificar essa representação, por exemplo, eu posso colocar tanto o alfa quanto o beta num único vetor, e esse vetor seria multiplicado por uma matriz contendo os valores unitários e os valores de x. Eu teria, finalmente, um vetor y com n linhas, um vetor coluna, contendo os valores unitários, os valores observados de y. Eu teria uma matriz X com n linhas e duas colunas. Na primeira coluna eu coloco os valores unitários, que serão multiplicados pelo coeficiente, pelo intercepto, pelo alfa. Na segunda coluna eu coloco os valores de x, que serão multiplicados pelo coeficiente angular beta. E eu vou chamar de beta o meu vetor contendo os coeficientes do meu modelo de regressão. Nesse caso, os coeficientes são alfa e beta. Eu tenho ainda, na representação, um vetor contendo os valores dos erros. O próximo passo é aplicar o método de MQO para obter os estimadores de alfa e beta. No caso da álgebra escalar, nós já vimos que para eu encontrar o estimador de MQO para o alfa e para o beta, eu devo derivar parcialmente a função de erro quadrático total, tanto em relação ao alfa chapéu quanto em relação ao beta chapéu, igualar essas derivadas a zero para encontrar os estimadores alfa chapéu e beta chapéu. Na álgebra matricial, a ideia é a mesma. Eu teria que, primeiramente, encontrar um vetor, descobrir qual que é a representação do vetor com os valores dos resíduos. Esse vetor seria definido pelo vetor com os valores originais de y menos um vetor com os valores previstos pelo meu modelo de regressão. Definir a função de erro quadrático total, que seria esse vetor com os resíduos transposto vezes o vetor com os valores dos resíduos, e então aplicar o conceito de derivada matricial para encontrar o estimador de MQO que minimiza essa função de erro quadrático total. E esse estimador seria dado pela derivada matricial da função de erro quadrático total em relação ao vetor beta chapéu. Eu deveria igualar essa derivada a zero, e fazendo o seu desenvolvimento algébrico eu chegaria à conclusão que o estimador beta chapéu seria dado pelo x transposto vezes o x a menos 1, a inversa desse produto matricial, que multiplicaria a matriz x transposta vezes o vetor y. Se eu aplicar essa equação matricial, eu chegarei exatamente aos mesmos resultados que eu chegaria aplicando essas funções escalares. Este arquivo de rotinas contém comandos para nós obtermos os estimadores de mínimos quadrados ordinários utilizando funções lineares e funções matriciais. Os dados são do exercício 1 do capítulo 6. Nós temos dados para gastos com alimentação de 4 famílias, os valores são em R$1.000, e nós temos dados para a renda familiar. Primeiramente, nós vamos obter o estimador de MQO utilizando funções lineares. Eu vou definir a minha variável dependente, que vai receber os valores de alimentação, e a minha variável independente, que vai receber os valores de renda. Eu estou assumindo, então, que os gastos com alimentação são definidos por uma função linear da renda. O primeiro passo é calcular os desvios das variáveis y e x. Eu vou representar pelas letras em minúsculo y e x. O próximo passo é obter as estimativas. A fórmula do estimador beta é somatório dos desvios de x vezes os desvios de y, dividido pela soma dos desvios de x elevado ao quadrado. A estimativa que nós obtemos é 0,1. Isso significa que para cada variação unitária na renda, ou seja, R$1.000 a mais na renda das famílias, haveria uma variação esperada de 0,1 unidade nos gastos com alimentação, ou seja, uma variação esperada de R$100 na renda. O alfa, que significaria os gastos esperados com alimentação para as famílias sem renda, seria dado por R$175. O próximo passo é estimar o alfa e o beta utilizando funções matriciais. Eu vou inicialmente definir o meu vetor coluna como os valores dos gastos com alimentação. O comando cbind ele vai criar uma matriz com uma coluna, onde essa coluna vai conter os valores dos gastos com alimentação. Então, esse meu vetor eu representei pela letra minúscula M para representar que é uma matriz, no caso é um vetor, uma matriz com apenas uma coluna, vai conter então 4 linhas e uma coluna.
O próximo passo é criar um vetor com os valores unitários. Esse vetor ele estará associado ao intercepto do nosso modelo, ao alfa. E finalmente eu defino a minha matriz X, que vai conter 4 linhas, 4 observações e 2 colunas. O comando cbind então vai encadear 2 vetores. Na primeira coluna o vetor com os valores unitários e na segunda coluna o vetor com os valores da renda. Então a minha matriz X contém 4 linhas e 2 colunas. O próximo passo é obter o estimador de MQO. A fórmula para o beta chapéu vai ser a matriz X transposta vezes ela mesma, a inversa desse produto, vezes a matriz X transposta vezes o vetor Y. Eu vou inicialmente definir o produto entre a matriz X transposta e a própria matriz X. O comando a função do R para transpor uma matriz é a função T. Esse operador do R significa o produto de matrizes. Então ao executar essa linha, eu terei a matriz X transposta vezes a própria matriz X. E este comando vai me dar o produto da matriz X transposta vezes o vetor Y. E finalmente, eu aplico a fórmula do estimador de MQO, a fórmula matricial, em que eu vou ter a inversa do produto entre a matriz X transposta vezes a matriz X. O resultado dessa inversa eu vou multiplicar pelo produto da matriz X transposta pelo vetor Y. E nós teremos o vetor com as estimativas dos coeficientes do meu modelo. Esta é a estimativa para o alfa e essa é a estimativa para o beta. Como vocês podem ver, são as mesmas estimativas que eu obtive utilizando funções lineares. Veremos agora a generalização do estimador de mínimos quadrados para o caso em que eu tenho k variáveis independentes, não mais uma regressão linear simples. Essa função linear representa a regressão de y em função de k variáveis independentes. O subscrito i representa cada observação da amostra. Então, o que essa função de maneira genérica está representando é um sistema com n equações, uma equação para cada observação da amostra. Eu posso representar esse sistema por um conjunto de vetores e matrizes. Eu teria então um vetor com n linhas e uma coluna contendo os valores de y, eu vou chamar de vetor y. Eu vou ter agora uma matriz com n linhas, uma linha para cada observação da amostra, e k mais 1 colunas. Eu vou chamar de p o parâmetro que vai representar o número de parâmetros do meu modelo, seriam k parâmetros para as variáveis independentes, mais um parâmetro intercepto, então p seria igual a k mais 1. E eu teria o vetor com os p coeficientes do meu modelo, k coeficientes para os coeficientes angulares, mais um coeficiente para o intercepto, e a representação do vetor com n linhas e uma coluna. No caso da função linear, para obter o estimador de mínimos quadrados ordinários, eu deveria derivar a função de erro quadrático total em relação a cada um dos parâmetros, igualar essas derivadas a zero. O esforço operacional tende a ser muito complexo à medida que eu tenho muitas variáveis independentes. E no caso da álgebra matricial, é a mesma coisa que nós vimos no caso da regressão linear simples, a fórmula vai ser exatamente a mesma. O estimador beta-chapéu vai ser dado por esse produto matricial. A única coisa que mudou é que a minha matriz X não contém mais 2 colunas, como nós tínhamos no caso da regressão simples, mas eu terei agora P colunas representando as K variáveis independentes, mais a primeira coluna com valores unitários associados ao intercepto. Vejamos o exemplo da aplicação da álgebra matricial para obter os estimadores de MQO. No caso da relação entre renda familiar, medida em salários mínimos, é a minha variável y, e 2 variáveis independentes, os anos de escolaridade e a idade da pessoa responsável pela família. Nós assumimos que na população haja uma relação linear entre renda, escolaridade e idade da pessoa responsável. A respectiva representação matricial seria dada pelo vetor y, como uma função da matriz X multiplicada pelo vetor de coeficientes beta, mais um vetor de erro, z. Como nós estamos trabalhando com uma amostra, a equivalente representação da regressão amostral seria dada pelo vetor com os valores amostrais de y, a matriz com os valores amostrais de x1 e x2, e na primeira coluna os valores unitários que estarão associados ao intercepto. O vetor de coeficientes, no caso o vetor de estimadores, porque é uma representação da amostra,
para o alfa, o beta 1 e o beta 2 chapéu, e nós temos finalmente o vetor com os resíduos Z. Para obter o estimador de mínimos quadrados ordinários, nós devemos aplicar essa expressão matricial. Fazendo-se as devidas operações algébricas, nós chegaremos a essas estimativas. E elas nos dizem que o intercepto seria a renda esperada para famílias em que a pessoa responsável não tenha escolaridade, x1 seja 0, e x2 seja 0 também, a idade seja 0, não haveria interpretação econômica nesse caso. A estimativa para o beta 1 nos diria que, para famílias em que a pessoa responsável tenha a mesma idade, uma diferença de uma unidade na escolaridade implicaria numa variação esperada de um salário mínimo na renda familiar. A estimativa para o beta 2 indicaria que, caso eu compare famílias em que as pessoas responsáveis tenham a mesma escolaridade, aquelas famílias em que a pessoa responsável tem um ano a mais de idade, haveria uma variação esperada na renda de 0,06 unidades, ou seja, R$60 a mais. Utilizarei novamente os dados do exercício 1 do capítulo 6, agora para analisar uma relação múltipla entre gastos com alimentação em R$1.000 de 4 famílias, renda dessas 4 famílias também em R$1.000 e distância das residências ao supermercado. O primeiro passo para obter o estimador de mínimos quadrados ordinários é definir o vetor com os valores de y, nesse caso os valores dos gastos com alimentação, e a minha matriz em que eu terei na primeira coluna os valores unitários associados ao intercepto, na segunda coluna os valores da renda das famílias e na terceira coluna a distância ao supermercado. Algumas operações intermediárias, eu vou definir o produto entre a matriz x transposta e a matriz x e já vou inverter esse produto para ter a matriz x transposta vezes x inversa. A segunda operação preliminar é fazer o produto entre a matriz x transposta e o vetor y. E finalmente obter as estimativas de MQO fazendo o produto do primeiro resultado pelo segundo. Eu terei então o vetor com as estimativas de MQO. O intercepto 0,8, a estimativa para o beta 1 vai ser 0,1, isso significa que uma variação de R$1.000 na renda implicaria numa variação esperada de R$100 nos gastos com alimentos, e a estimativa para o beta 2 significaria que um acréscimo de 1 km na distância ao supermercado implicaria numa redução esperada de R$250 nos gastos com alimentos. Resumindo a aula de hoje, nós vimos como obter e interpretar as estimativas de MQO no contexto de regressão múltipla. Ao longo dos próximos capítulos, nós veremos uma série de pressupostos que devem ser satisfeitos para que essas estimativas sejam consideradas não tendenciosas e possuam a menor variância possível, o que é denominado na literatura como Teorema de Gauss-Markov.